Olá, você consome carne e produtos de origem animal? A pesquisa mais recente da MindMiners, uma empresa de tecnologia que analisa comportamentos de consumo, mostra que 30% dos entrevistados que querem mudar a forma de alimentação pretendem se tornar vegetarianos. 46% dos brasileiros já deixam hoje de comer carne por vontade própria, pelo menos uma vez por semana, segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira. Mas há também aqueles cuja decisão de não comer carne é imposta pelas condições econômicas. Esse consumo no ano passado caiu devido à alta nos preços dos alimentos. Pesquisa do Datafolha aponta que 67% da população brasileira reduziu o consumo de carne vermelha. Essa foi a maior diminuição entre todos os itens pesquisados. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CNN Nosso Mundo. Como você pode ver, a gente segue com distanciamento no estúdio por causa da Covid-19. Aqui comigo a Rita Vô. Oi, Rita. Oi, Lu. Bom, e uma novidade em nosso protocolo, o nosso convidado já pode estar com a gente ao vivo aqui no estúdio e já eu faço a apresentação dele. Antes, vamos ao estúdio 2, onde estão as minhas colegas Lea Bock e Thaís Herédia. Oi, meninas, bem-vinda de volta, Thaís. Oi, Lu, obrigada, que bom, estamos juntas aqui, mesmo que separadas, estamos juntas. O nosso programa de hoje fala sobre o movimento vegano e vegetariano, uma tendência que cresce em diferentes partes do mundo. Mas qual a diferença entre um e outro? E por que cada vez mais pessoas estão optando por não consumir produtos de origem animal? Um tema amplo que envolve o debate sobre ética, saúde, meio ambiente e sociedade. O nosso convidado é um empresário profundo conhecedor do tema. Ele parou de comer carne vermelha há 3 décadas e desde 2003 se tornou vegano. Ele é coordenador da Mostra Internacional de Cinema pelos Animais, palestrante, autor dos livros O Último Teste e A Última Morte nas plataformas digitais, é apresentador do podcast Zona V e criador do canal Vegflix no YouTube. No CNN Nosso Mundo, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, Ricardo Laurino. Oi, Ricardo, seja muito bem-vindo. Olá, Luciana, é um prazer estar aqui com você e com todas as apresentadoras. Que bom de poder estar aqui junto, né? Bom, você é o nosso primeiro convidado, de novo, voltando depois dessa Ômicron que nos separou de mais uma vez. Ô, Ricardo, você é, antes de tudo, um ativista pela tua produção grande, que é contra vamos dizer, o consumo de carnes ou o consumo de produtos de origem animal. A gente pode dizer que você é um grande ativista também. Eu já te pergunto, primeiro, se o veganismo, ele é um modismo. E se você pode dizer pra gente a diferença entre veganismo e vegetarianismo? Muito bom você perguntar isso logo no começo, Luciana, porque eu acho que muita gente tem essa dúvida. E quero dizer o seguinte, em alguns momentos, sim, a minha fala vai dar aquela sensação de um ativismo, sabe? O ativista vegano, mas eu peço para que todos que estiverem ouvindo aí entendam que são só alguns momentos. Bom, vegetarianismo se relaciona à alimentação apenas. Então, uma pessoa que adota o vegetarianismo, ela está mudando o seu hábito alimentar, adotando uma alimentação onde se exclui principalmente as carnes. E aí entra numa primeira polêmica, dentro do movimento mesmo. Porque a ideia de vegetarianismo, a raiz do termo, são pessoas que não comem nada de origem animal, comem apenas vegetais. Essa é a ideia, a raiz do termo. Mas, com o dinamismo da nossa língua, pessoas que pararam de comer carne, exato, toma leite, carne, toma leite, aí se determina, né, se autodenomina vegetariana. Então, às vezes, surge uma dúvida em relação a isso. E aí tem algumas classificações. Então, tem o ovo-lacto vegetariano, para a gente decifrar bem esses grupos, né? Que ele não come nenhum tipo de carne, mas come laticínios e ovos. Tem o lacto vegetariano, e aí a mesma ideia. Tem o ovo vegetariano e tem o vegetariano estrito, que é a ideia do vegetariano raiz, que é aquela que eu comentei no início, que não come nada de origem animal. Bom, e onde entra o veganismo nisso? Que eu acho que é o termo que hoje as pessoas mais têm ouvido e se interessado e gerado polêmicas. Bom, o veganismo não é sobre alimentação.
O veganismo é um movimento, a gente pode dizer assim, onde se busca o amplo respeito aos animais. Em outras palavras, tentando formular de um outro jeito, o veganismo tem como propósito, como ideia, uma postura onde a pessoa busca, na medida do possível e do praticável, evitar o consumo ou mesmo o apoio a respeito de iniciativas ou produtos ou mesmo serviços que estejam conectados com a exploração, a morte e a crueldade contra os animais. Aí tem o lado ativista, né? Se a gente começa a ouvir, mas eu acho interessante que quando eu comento isso, Luciana, se a gente pensar bem, é difícil alguém dizer que é contra isso. É difícil a maioria das pessoas dizerem, não, eu acho que os animais têm que sofrer, têm que morrer, a gente tem que ser cruel. Não. Acho que ninguém acha isso. Ninguém acha isso, né? A questão é que entre achar e conseguir aplicar isso na nossa sociedade, com toda a herança cultural que a gente tem um belo caminho à frente. Mas a pessoa começa a pensar assim, a fazer isso por uma questão de ética com os animais, com a vida de outros seres? Ela começa a pensar isso por uma questão ambiental, de respeito ao meio ambiente? Ou ela está pensando na saúde dela? Luciana, vou te dar uma resposta que dificilmente a gente consegue trazer para entrevistas. E aqui, como a gente vai ter um papo um pouco mais longo, a gente estava até comentando isso, vai dar para a gente construir bem da onde vem isso. Bom, voltando só um pouquinho, então a pessoa vegana, ela naturalmente, a consequência na vida dela é ela tirar os produtos de origem animal do prato, evitar o uso de couro, de vestuário que tenha origem animal. E aí a gente pode pensar em tudo, né? A questão de zoológico, de aquário, de espetáculos que utilizam animais e assim por diante. Porque o veganismo é uma postura em relação ao nosso, a nossa correlação com os animais, digamos assim. Bom, quando isso surgiu, que foi há algumas décadas, essa ideia, ela cresceu, ela começou a ganhar corpo. O que aconteceu? É natural. Poxa, mas a gente precisa comer carne. Como é que a gente vai ficar sem comer laticínios, consumir ovos, carne? E aí, naturalmente, começaram a fazer pesquisas, estudos para analisar. E olha que interessante, lá na década de 50, 60, os estudos tinham interesse, o objetivo de identificar os problemas que esse tipo de alimentação que o vegano adota traria. Mas os estudos começaram a mostrar algo diferente. E aí nas décadas de 80, de 90, eles começaram a principalmente identificar o porquê que essa alimentação poderia trazer inúmeros benefícios para a saúde. Então aí surgiu um segundo pilar. Daquela ideia de uma nova postura em relação aos animais, começou-se a perceber que também se tinha benefícios para a saúde. Então quando a gente pensa em veganismo, muita gente pensa na saúde. E o meio ambiente é exatamente a mesma coisa, Luciana. Eu até me arrepio quando eu falo dessa. É coisa de ativista vegano mesmo. É coisa de apaixonado. Exatamente. Pelo que faz. Então, o que acontece? Se a gente pensar bem, esse movimento em relação ao meio ambiente também é muito recente na história humana, né? Quando a gente pensa na Revolução Industrial, ninguém pensava que a gente ia ter problemas ambientais, sustentabilidade. Simplesmente foi um rolo compressor, sem julgar ninguém da época, porque eram épocas, cada época com a sua fotografia, né? Nas últimas décadas, a gente começou a identificar também que a gente precisava ter uma nova relação com o meio ambiente. E aí começou-se a também identificar que a nossa comida tem um impacto enorme no meio ambiente, dependendo do que a gente escolhe, dependendo do nosso hábito alimentar. Afinal de contas, uma roupa eu vou usar várias vezes, pelo menos deveria, né? Fica a dica aí. Todos os outros produtos a gente compra e geralmente ele tem uma vida mais longa. A comida não. A comida é algo que você come de manhã, de tarde, de noite, pelo menos deveria ser assim. E a gente espera que toda a população brasileira tenha comida pelo menos 3 vezes por dia, mas de forma geral é isso que acontece. Então o impacto que a gente tem em relação ao meio ambiente, quando a gente pensa em alimentação, é enorme. E aí o que identificaram? Que os produtos de origem animal têm uma relação muito forte com inúmeros, e aí eu quero reforçar, inúmeros problemas
ambientais, porque geralmente falam sobre os gases de efeito estufa, né? Eu até evito falar porque isso dá muita polêmica, mas tem muitos outros aspectos. Então, são esses 3 pilares que você citou. Olha, eu vou ter que dividir você com as minhas amigas. A gente adorou, mas eu tenho que dividir com as minhas amigas. Thaís Herédia, com você. Ricardo, você mesmo falou que gostaria muito que a população brasileira todos tivessem 3 refeições. A fome não é uma tragédia só brasileira, ela é uma tragédia mundial. Estou pensando aqui também no continente africano, que nem tem animal, né? Quer dizer, em várias regiões da África subsaariana, dependendo da época do ano, não tem animal, nenhum tipo, nem a coisa da galinha da Angola é quase que uma lenda para nós aqui no Brasil. Então eu queria entender, assim, como é que o veganismo vai se encaixar nessa lacuna entre a educação para perceber todos esses benefícios que você traz e o instinto e a necessidade básica pela alimentação. Bom, Thaís, eu acho que isso é bem denso mesmo, né? Essa pergunta que você traz, mas eu acho que a gente tem algumas formas de lidar com essa questão. A primeira é que eu ouço muito que o veganismo é um movimento elitista, a gente ouve com alguma frequência, né? Ah, só o pessoal mais bacaninha, tal. E é interessante a gente pensar que todo movimento depende de informação. E, na verdade, o que a gente tem de elitista é informação na nossa sociedade. Então, como a Thaís comentou, esse processo de educação, Thaís, esse processo em a gente levar a informação e mostrar para as pessoas que é possível você ter um hábito alimentar diferente e que isso vai trazer benefícios para o seu dia a dia, para a sua saúde, ela infelizmente não chega para uma boa parcela da nossa sociedade, por inúmeros motivos que, se a gente entrar aqui, vai longe, né? Então, a primeira coisa é que o movimento tem sim a noção de que não dá para a gente querer cobrar ou falar sobre essas questões com pessoas que hoje estão pensando em comer, simplesmente o que tiver eu vou comer. Então, seria até uma injustiça e uma falta de sensibilidade, não só de vegano, mas de qualquer pessoa que abraça um movimento, não levar em conta esse tipo de situação, essa realidade que a gente vive. Por outro lado, a gente tem alguns fatores interessantes. Quando a gente pensa a quantidade de alimentos que o mundo produz, e quando eu falo alimentos, eu estou falando tanto de origem animal quanto de origem vegetal, a gente não pensa muito no que isso significa. Mas, hoje no mundo, uma área do tamanho da África inteira está sob as patas da pecuária. Uma África inteira em área. Aqui a gente fala sobre isso bastante. É muita coisa, mas não para aí. A gente tem mais uma área do tamanho da Europa inteira sendo plantada para alimentar esses animais. E aí, quando a gente pensa em conversão alimentar, aí os números ficam mais complicados da gente lidar, porque a cada 10 calorias em média que esses animais recebem, eles só devolvem de 1 a 3. Ou seja, o animal ele precisa se alimentar, ele vai precisar crescer, ele vai precisar manter o seu organismo e isso gasta calorias e ele vai ter que consumir. E esse consumo a gente poderia fazer diretamente para as pessoas. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um aspecto bem interessante em relação a isso, Thaís. E eu acho que são pontos bem importantes que também o movimento vegano aborda. Ricardo, vou trazer aqui um tema polêmico de greenwashing, até porque o Brasil é um dos grandes focos aí das food techs pelo mundo, né? Mas a gente sabe que o que à primeira vista parecia ser uma coisa muito boa, né, de estar diminuindo o desmatamento da Amazônia, gases de efeito estufa, enfim, todas as questões da mudança climática, a gente sabe também que o veganismo está sendo utilizado, né, por essas empresas e o Brasil se tornou esse novo foco porque ao invés de virar a soja brasileira, virar ração para esses animais, eles estão indo direto para essas food techs que estão desenvolvendo aí carnes baseadas principalmente em soja. E aí eu queria que você falasse para a gente como que fica, né? Como que o mercado e a indústria acabam sequestrando um pouco esse veganismo e, consequentemente, faz com que a gente permaneça aí no mesmo ciclo, né, do sistema agroalimentar danoso para o meio ambiente. Pois é, Rita, como você falou, o tema polêmico esse, né? Mas eu acho muito legal a gente falar sobre temas polêmicos e entender que
não necessariamente a gente tem solução para lidar com temas polêmicos. Eles muitas vezes surgem e a gente, debatendo, vai encontrando caminhos. Eu acho que nesse aspecto, eu vejo de um lado positivo várias coisas. Essa é uma característica minha. Eu sempre tento olhar as coisas por um prisma positivo. Então, quando a gente pensa que realmente grandes indústrias, grandes empresas estão utilizando desse interesse como uma forma de lançar novos produtos e assim por diante, por um outro lado, a gente pode pensar que durante muito tempo, Rita, durante muito tempo, era intransponível essa ideia. Era inimaginável você pensar que empresas gigantes que tinham em seu slogan "produzimos proteína animal", tiraram o termo animal. Hoje, grandes frigoríficos mundiais se apresentam como produtores de proteína. Claro que a gente pensa que isso tudo pode ser de uma forma melhor e a gente pode trabalhar nesse sentido, mas por outro lado, assim como eles têm uma força enorme em relação à produção de proteína animal, né? Eu nem gosto muito desse termo proteína animal, a gente pode até falar sobre isso depois, mas assim como eles têm esse potencial, eles também, né, podem de uma forma ou de outra, ainda que de numa direção que não seja aquela ideal, eles podem sim trazer novas visões para um consumidor que normalmente, Rita, eu lido com esse movimento há muito tempo, né? Como a Luciana falou, vai dar 2 décadas. Que assim, as pessoas não querem ouvir, as pessoas têm dificuldade de fazer mudanças, de mudarem seus hábitos. Então, o pouco que a gente consegue utilizar desse poder para fazer com que as pessoas comecem a ter uma nova visão, comecem a experimentar e perceber que é possível, talvez nesse aspecto a gente possa utilizar de forma positiva. Mas é claro, a gente, né, eu sempre digo que comida mesmo é aquela de feira, é sempre mais positivo a gente pensar assim. Lia Bock. Ricardo, eu queria falar um pouco dos exemplos positivos, né? A gente tem, por exemplo, muitas marcas de cosmética que têm anunciado que não fazem teste em animais, mas quais são as indústrias que estão fazendo um bom trabalho nesse sentido? E também queria que você aproveitasse para contar assim, como é que a gente tem certeza que aquela propaganda é real? Assim, a gente tem ferramentas para checar isso, para comprovar que aquilo é verdade, que eles estão anunciando? Bom, Lia, mais um tema que a gente pode ficar horas aqui falando e eu vou tentar aglutinar essa ideia. Bom, primeiro a gente não tem a certeza absoluta, pelo menos quando a gente olha lá um produto simplesmente porque está escrito lá vegano. Claro que a maioria das vezes a gente pode confiar, mas em algumas situações, e aí eu quero até entrar nesse aspecto. A gente tem, né, dentro da Sociedade Vegetariana Brasileira, a gente tem um departamento que lida com certificação de produtos veganos. Então a gente faz toda uma análise dos produtos para avaliar e certificar se aquele produto não foi testado em animal, desde o produto final até mesmo os ingredientes, né, os insumos, e também se esses ingredientes não são de origem animal. E a gente percebe que as próprias empresas têm dúvidas, porque era algo que ninguém pensava. É estranho falar isso, quando eu falo as pessoas, não é possível. Como que eles não têm? Não, é verdade, muitas vezes falta conhecimento, inclusive do que significa um produto vegano. Então, eu diria que, primeiro, para se ter certeza, produtos certificados são uma grande forma de você entender se aquele produto é mesmo vegano ou não. E a segunda coisa, eu acho que isso é algo que a gente precisa desenvolver como consumidores, é perguntar, é questionar. As empresas têm o seu saque, então é importante que cada um dos cidadãos tenham essa visão de que eles podem sim ser agentes da mudança. Então uma pergunta, uma ligação, um contato com grupos que trabalham com isso facilita demais, Lia. Agora, empresas são várias, né? Eu não vou citar nenhuma aqui, mas setores, assim. Eu acho que eu acho que o setor de cosmético a gente percebe bem interessado, e eu queria comentar algo que aconteceu nesse ano que foi assim marcante. A gente vai lembrar no futuro sobre essa data, sobre o ano de 2021, não, nós estamos em 2022. Isso. Que foi o primeiro medicamento que entrou no FDA
americano para ser liberado. Eu não sei ainda se foi aprovado que todo o processo desse medicamento desenvolvido por 2 israelenses não levaram nenhum tipo de prática ou ação que tivesse testes em animais. Isso pela primeira vez na história, e foi marcante dentro do movimento a notícia de que isso está começando a acontecer. Mas quem dá sustância, eu poderia dizer, para o movimento vegano, para o vegetarianismo, deveria ser, você me diga, a agricultura familiar, que é quem produz todos os vegetais, que é quem bota comida na nossa mesa no fim das contas. Só que cada dia mais a agricultura familiar, dependendo de um governo ou de outro, ela recebe menos incentivo. Por exemplo, a gente acompanhou agora durante a pandemia, o agricultor familiar, ele fornece a merenda para as escolas, e se não tinha merenda nas escolas, eles foram extremamente prejudicados nesse momento. Então, o movimento, ele também tem esse olhar para a política, ele também está antenado com o que está acontecendo? Como você vê isso? Bom, Luciana, eu acho que eu tenho uma postura em relação a isso, que eu acho que é a que eu mais gosto de destacar em relação a essas polêmicas, que eu não gosto de criar um vilão e um grupo de heróis, né? Eu acho que isso, inclusive, a gente está sofrendo tanto com essa ideia de polarização, né? Esses são os bons e esses são os maus, e quem está desse lado acha que eles são os bons e os... Bom, mas é claro que a gente precisa, eu acho que a gente tem que ter essa visão de que nós precisamos olhar com mais carinho para essa agricultura familiar. Eu acho que é muito claro, e eu acho que não precisaria nem de tanto esforço, era só uma boa vontade mesmo de enxergar isso como uma possibilidade que não ia competir entre grupos, né? Eu acho que isso é importante. E por outro lado, esse agro, né, o agronegócio, porque agronegócio, quando a gente pensa em agro, tudo é agro, né? A gente até cria esse termo que às vezes gera confusão. Mas quando a gente pensa nesse business, né, o grande business que é o agronegócio dos grandes produtores, eu acho que sim, a gente precisava realmente trabalhar para que a visão do que eles representam, não só financeiramente, mas o que eles representam como uma nova forma de produção de comida, do que isso pode representar para essa mudança que a gente busca na sociedade. E aqui eu não estou nem falando só de veganismo, eu acho que realmente a gente tinha que pensar, cuidar um pouco mais dessa agricultura familiar. E como eu falei, não acho que seja tão difícil, ter um pouco de vontade e dar força para esse pessoal, porque eles se viram, né, Luciana? Você vê que são pessoas que se viram num mar de dificuldades. E em relação aos grandes do agronegócio, era exigir um pouco mais de responsabilidade e entenderem que eles não fazem parte de um grupo específico e que comanda tudo. Eu acho que isso seria muito importante. Então, assim, nós não vemos, né? Agora eu vou responder por mim, mas eu conheço muita gente do movimento que tem essa visão, que é a de que a gente depende de todos os grupos, mas cada um deles tem que entender o seu papel, assumir a sua responsabilidade e perceber que muitas vezes passa do ponto, tem que se reestruturar, se reinventar para fazer parte dessa mudança que o planeta precisa e que cada vez mais a gente encara e que a gente sente, né? A gente vê tanta coisa acontecendo e que está pegando, né, Luciana? A gente vê quanta coisa está acontecendo e que esses produtores podem fazer alguma coisa assim para mudar isso. Lia Bock. Bom, e já que a gente abriu aqui a porteira das polêmicas, eu queria falar sobre a discussão das vacinas, né? Recentemente, algumas famílias veganas se recusaram a vacinar suas crianças com a vacina da Covid porque ela não estaria livre desse processo animal. E a gente já teve isso com outras vacinas também, não é um fator novo, mas por outro lado a gente tem as vacinas salvando milhares de vidas, e não só a Covid, como outras, né? Eu queria saber o que você pensa aí dessa discussão, né? Quais os limites do veganismo, né? Como é que a gente analisa aí esse tipo de situação específica? Se a gente perceber bem, não é só vegano que às vezes tem essa postura. E quando eu digo só vegano às vezes, é porque não faz parte do movimento vegano ser contra a vacina.
Eu me vacinei e conheço a maioria dos veganos que se vacinaram. Eu não sei se os telespectadores lembram, se vocês lembram, mas no começo eu comentei que o veganismo é uma postura que, na medida do possível e do praticável, busca uma postura em que não se tenha exploração animal, morte e crueldade. E quando a gente enxerga o nosso mundo, a nossa sociedade, a gente tem que levar em conta, né, o contexto em que a gente vive. Porque não é só vacina, medicamento também é testado. Infelizmente, eu sou contra teste em animal. Eu até tenho um livro falando sobre teste em animal. Mas eu entendo que eu nasci num contexto em que eu faço parte de um movimento exatamente para a gente desenvolver uma sociedade onde não se precise mais, onde não se leve nem em conta a ideia de que a gente vai fazer testes em animais. Mas tudo é um processo, né, na vida, né? O fato, Luciana, é que hoje, como esse assunto, ele é meio, como é que eu vou dizer? Ele é meio jogado de uma forma terrorista contra os veganos. O que eu quero dizer com isso? Vamos, calma, né? Esse termo é pesado, hein? Eu já olhei assim, terrorista contra os veganos. Esse termo é pesado. Mas assim, quando um vegano fala, eu sou contra testes, normalmente alguém que é ligado a esse processo, a essa prática, fala, mas se teu filho estiver morrendo, você não daria um remédio testado em animal? Claro, porque eu sei que o contexto em que a gente vive, esse é o modelo. A gente já teve modelos em que se faziam testes em seres humanos. Olha como polêmica, não é só vocês que trazem polêmica não, mas olha como é polêmico isso. Qualquer um de nós que entra num navio e esse navio começa a afundar, a gente vai usar coletes salva-vidas. E esses coletes salva-vidas foram desenvolvidos em prisioneiros de guerra na Segunda Guerra Mundial. Eu sou contra testes em seres humanos, mas eu usaria, apesar de saber que foram criados dessa forma. Então, quando a gente pensa nesse conceito de teste, eu me vacinei, Lia, sou contra os testes em animais, mas entendo o contexto em que a gente vive. E peço para que todos tenham essa visão de que, entendendo o contexto, a gente pode muito mais, inclusive, fazer com que o movimento se comunique com o restante da sociedade. Porque senão a gente rompe, a gente não consegue ter mais comunicação e parece um grupo, como era há pouco tempo, um grupo isolado que é idealizador de uma sociedade impossível de se criar. E não é isso que a gente quer. Agora, foi um momento, Ricardo, que não dá para ficar alienado em relação aos problemas. Então, a gente enfrenta agora uma pandemia e a gente pediu que muitas pessoas se manifestassem em prol da vacinação, porque a vacinação salvou vidas e vem salvando vidas. Vocês acabaram se manifestando também? Eu me manifestei como Ricardo, né? Quando eu tomei a minha primeira dose, eu postei. Mas assim, como instituição, nós temos um posicionamento dentro do nosso próprio, agora me fugiu o termo. Estatuto. Boa, quem que lembrou? Thaís. Obrigado, Thaís. Brilhante sempre. Thaís, me salvou. Então, dentro do nosso estatuto, a gente tem as nossas regras, né? E essa ideia de, na medida do possível e do praticável, faz parte daquilo que a gente promove e aquilo que a gente trabalha dentro do movimento vegano. Agora, são tantos assuntos polêmicos que isso é algo que a gente tem um cuidado também, porque dentro do veganismo tem muitos assuntos polêmicos e a gente tenta concentrar exatamente naquilo que realmente faz parte da nossa função, do nosso objetivo como instituição. Mas fica aí a minha dica, né? O meu conselho e o meu posicionamento. Eu me vacinei e sou a favor, apesar de ser contra os testes em animais. Itavu. Ricardo, aproveitando essa questão aí dos testes em animais, tem uma área da ciência que tem se desenvolvido bastante, que é chamada Organs on a Chip, que basicamente se fazem uns microchips com células vivas, né, de seres humanos ou que seja animais, o que tem evitado o teste direto em animais. E aqui no Brasil, principalmente, grandes empresas têm investido bastante nesse tipo de pesquisa. Não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. Queria saber, até continuando essa questão, se você conhece outras pesquisas que estão relacionadas à diminuição desses testes em animais e outras iniciativas que têm chamado a atenção dessas empresas. A gente tem, inclusive, alguns pesquisadores que são premiados nessa área aqui no Brasil
e que fazem trabalhos maravilhosos, como esse e outros, né, que lidam com células-tronco ou mesmo com células cultivadas in vitro. Então, a gente vê, eu não sou um especialista nessa questão, mas a gente vê que realmente isso vem crescendo, porque está dentro daquilo que eu comentei no início. No fundo, se você puder consumir, se você puder utilizar um medicamento, se você puder consumir qualquer coisa que não tenha exploração, crueldade e morte contra os animais, você vai escolher isso. Então, hoje a gente constrói essa ideia e naturalmente isso reflete nos pesquisadores, reflete na indústria, nas empresas. Então, acho que esse é um processo que eu estava inclusive conversando com uma pessoa semana passada a respeito disso, e ela está falando, nossa, deve demorar, né, a gente se livrar dos testes em animais. E eu comentei, talvez não, porque a partir do momento que você rompe um processo, todos os outros vão seguir, porque no fundo todo mundo concorda que seria muito melhor a gente ter uma ciência em que não utilizasse os animais como cobaias. E aí eu não vou convidar as pessoas a assistirem o que acontece nos laboratórios, porque seria muito agressivo, mas quem sabe o que acontece, e a gente teve até um vídeo, né, que viralizou o ano passado, que era o Ralph, né, o coelho Ralph, eu não sei se vocês lembram, que era uma animação mostrando um coelhinho se preparando para ir trabalhar e o trabalho dele era ser uma cobaia. Então foi algo que viralizou e realmente mostra o quanto que a sociedade está se preparando e, mais do que isso, está exigindo que a indústria entenda, que os pesquisadores entendam que está mais do que na hora da gente ter uma ciência em que desenvolva não só tecnologicamente processos, mas também no campo da ética. Thaís Herédia. Eu já sofri com a fuga das galinhas, ainda bem que eu não vi esse vídeo do coelhinho, nossa senhora. Mas, bom, enfim, eu sou consumidora de carne, Ricardo. Ricardo, eu queria entender como está o Brasil. Eu sei que você tem uma representatividade grande lá fora. E eu queria entender como está o Brasil no debate do envolvimento do veganismo com a política pública. E levando em consideração, óbvio, também a pandemia, porque os organismos internacionais, multilaterais, e que têm tido uma voz muito ativa no alerta sobre o aumento das desigualdades, da pobreza extrema, de alguma forma podem provocar, não sei, aí eu te pergunto, um adiamento do debate dessa transição para um mundo mais vegano, né? Porque não será essa a prioridade, né? Ou seja, evitar a morte de animais e sim evitar a fome dos humanos. Então, queria entender como está o Brasil nesse debate internacional e como é que você assiste o tempo dessa transição, levando em conta esse período e o desafio do pós-pandemia. Bom, Thaís, eu acho que é difícil a gente identificar o que vai acontecer lá na frente, né? Porque a gente vive períodos bem intensos em relação a vários outros pontos e a gente sabe que isso acaba gerando um distanciamento de alguns temas. Mas eu acho que quando eu virei vegano, isso é um lado meu, assim, e eu acho que tem muito a ver com tudo que está acontecendo, inclusive internacionalmente. Eu tinha expectativa, Thaís, de que o veganismo fosse algo que as pessoas iam abraçar pela ética, né? As pessoas iam pensar, não, eu não quero fazer isso com os animais, né? Eu tinha essa percepção e até, digamos assim, uma visão romantizada de que as pessoas iam entender o que é o direito animal, a ciência animal e assim por diante. Mas quando a gente começou a perceber o surgimento desses outros tripés que eu comentei, esses outros pilares, esses outros tripés é bom, né? Esses outros pilares que o veganismo acabou trazendo, que é a questão da sustentabilidade, né? Da distribuição, inclusive, de alimentos, da possibilidade da gente ter políticas públicas para que a própria saúde das pessoas melhore. Aqui, dando exemplos bem simples, quando uma pessoa adota uma alimentação à base de vegetais, diversos estudos mostram que você reduz, eu estou dizendo reduz, não que elimina, mas reduz o risco de você ter um infarto, de você ter um AVC, de desenvolver pressão alta, de desenvolver diabetes. Ou seja, quantos benefícios a gente teria em relação a isso? Quando a gente pensa numa questão, por exemplo, de saúde pública.
Mas não é só isso. O quanto que a gente poderia ter de alimentos à disposição se ao invés da gente alimentar 70 bilhões de animais por ano, que soltam gás metano para o meio ambiente, que tem todos os outros problemas. Então a gente produz, como eu falei, uma Europa inteira de alimento para alimentar utiliza animal, água potável. Utiliza água, área, pressiona os biomas. Quando a gente pensa nesse pacote, é muito extenso. Então, quando a gente tem esse cenário um pouco mais claro, a gente percebe que talvez, Thaís, a gente não vá conseguir levar o tema como veganismo, mas naturalmente o que está relacionado ao veganismo faz parte dessa agenda e é possível a gente sim levar cada vez mais adiante, não só no Brasil, mas internacionalmente falando, essas políticas, essas novas visões. Agora te ouvi falando sobre respeito aos direitos dos animais e eu ainda estou aguardando o ser humano respeitar os direitos humanos. Ricardo, eu queria que você ajudasse aí quem está querendo começar a comer menos carne ou a se tornar vegano, qual que é o melhor processo para que isso seja de longo prazo? Bom, Lia, eu acho que tem várias formas a gente pensar isso. Eu falo muito sobre isso, porque eu acho que é muito importante a pessoa perceber que é uma jornada pessoal. Eu conheço pessoas que do dia para a noite viraram veganas e se deram muito bem, estão há anos veganos e felizes. Já outros têm muita dificuldade. Então, falando mais naquela pessoa que tem dificuldade, eu diria primeiro, Lia, metas. Sabe aquele esquema de criar metas para você mesmo? Então, crie metas e faça com que isso se transforme numa conquista pessoal. Então, eu tenho dificuldade de tirar o queijo. Fica uma semana sem comer queijo. Quando você conseguiu, estique para 10 dias e assim por diante. Isso vai transformar o teu processo numa conquista diária. E a coisa que eu sempre falo é, se escorregar, lamenta, mas na refeição seguinte, começa de novo, porque ninguém perde o que começou. A gente só refaz o processo. Rita Vô. Ricardo, como você mesmo disse, a alimentação vegana, vegetariana faz super bem para a saúde, mas a gente sabe que também tem a indústria alimentícia que também tem os seus ultraprocessados, inclusive baseados também em plantas. Eu queria até, levando nessa mesma toada da pergunta da Lia, como que as pessoas podem não cair nessa cilada e acabarem consumindo também esses alimentos plant-based, né, dessas indústrias que estão surgindo, mas que sejam alimentos saudáveis, né, e não esses ultraprocessados. Eu acho, Rita, que o principal é a pessoa ter noção desse processo. Geralmente acontece essa situação em que uma pessoa migra para o veganismo, né, para uma alimentação vegana e começa a cair só no hambúrguer plant-based ou só no chicken plant-based. Geralmente a pessoa já tem esse tipo de alimentação tradicional. Então, o que ela tem que pensar é o seguinte, que esses produtos ajudam muito na transição, naquele momento que ela ficou com vontade, né? Sabe, tem aquele momento que você fala, eu queria, não quero ficar sem também, mas trabalhar o psicológico e mais do que isso, porque alimentação é hábito, é se esforçar um pouco mais. Eu digo por mim, eu não comia nada de vegetais, eu me esforcei. E hoje eu adoro todo tipo de vegetal. Então, o que a gente tem que fazer é exatamente ter consciência desse processo, usar esses alimentos, esses similares, como como é que eu vou dizer, uma festa, digamos assim, de que hoje eu vou me permitir, mas criar novos hábitos e saber que o nosso paladar se adapta. Thaís Herédia. Ô, Ricardo, eu quero saber o seguinte, vegano namora com não vegano? Vegano namora com gente que gosta de um churrasquinho, mesmo que seja pouco? E assim, vou te falar, eu com DNA mineiro, bem, eu não sei viver sem queijo, não. Nem adianta eu traçar essa meta aí. Eu acho que ainda bem que eu tô mais velha, eu vou dar menos trabalho, por menos tempo. Queijo e bacon, né? Bom, Thaís, vamos lá. Eu conheço, sim, tem vegano que namora churrasqueiro, tem vegano que é amigo de pecuarista, eu sempre digo que a gente não pode pensar no vegano num grupo específico, isolado. Não, a gente tem que estar ali no meio de todos. Agora, é claro que às vezes fica difícil. Em algumas situações, as pessoas, né, dependendo de quem de como é o relacionamento,
muitas vezes acaba não dando certo. Mas eu acho que não tem uma regra, não. E, Thaís, eu confio em você. Tem uns queijos veganos, eu vou te presentear com alguns, pelo menos para você diminuir e perceber que é possível, sim. Agora, relacionamento não dá certo por N outros motivos, não é só alimentação. Agora, Ricardo, vi você falando da tua jornada pessoal, eu acho que causar empatia com quem está nos assistindo agora é importante também. Como foi a sua jornada pessoal? O que você pensou lá no início? Você sonhava em mudar o mundo? Estava sonhando em mudar você mesmo? Estava pensando em ficar saudável? Porque agora seu olho brilha pensando em mudar o mundo, né? Luciana, como é que eu vou te responder isso? Bom, a minha história, eu comecei almoçando, cortando um bife. A Thaís falando isso, eu lembro muito bem. Eu era o churrasqueiro da família, com 17 anos, assistindo a um programa à tarde em São Paulo. Eu ainda morava em São Paulo, e apareceu uma boiada pastando. Era um programa falando sobre a produção de carne no interior de São Paulo. Não mostrou nada demais, Luciana, mas eu estava cortando o bife naquela hora. E aí eu fiz uma conexão tão rápida que eu não consegui continuar cortando aquele bife. E aí virei vegano 13 anos depois, né, já em 2003, lendo um livro que é uma obra assim que a gente chama que é o antes desse livro e o depois, o movimento vegano. Por favor, que é de 1975, escrito pelo filósofo Peter Singer, que é considerado um dos 50 mais influentes da nossa era. Ele escreveu o livro Libertação Animal. Eu fechei aquele livro, eu nunca tinha ouvido falar em veganismo, o termo, há 20 anos, eu acho que ninguém conhecia, pouca gente. Eu falei, eu sou vegano e não sabia. E aí comecei a minha jornada. E agora, quando eu penso em mudar o mundo, Luciana, eu acho que a gente romantiza muito essa ideia, porque a gente muda o mundo diariamente, o nosso mundo. Diariamente a gente faz pequenas mudanças que refletem nas outras pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. E aí, não usando o termo para o bem e para o mal nessa conotação de os heróis e os vilões de novo. Não, mas às vezes coisas que trazem benefícios para as pessoas e às vezes nem tanto. Então, quando eu penso, eu vou mudar o mundo, eu aqui conversando com vocês, eu tenho a certeza que vai ter gente achando que eu estou falando um monte de bobagem. Mas tem muita gente que vai parar e falar, olha, é possível que esse Ricardo, esse presidente da SVB, tem algum pontinho de razão. E aí eu acho que eu já comecei a mudar o mundo. Vocês mudam o mundo e eu convido a todas as pessoas também mudarem o mundo. A gente pode, é só a gente querer. Ricardo, fechamos com chave de ouro mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço e estou arrepiado aqui de ter esse papo, essa troca e poder reestrear a presença aqui no estúdio, ainda que as garotas, né, a Thaís e a Bia estão longe, mas adorei estar aqui. Muito obrigado pela forma como vocês 4 me receberam. Foi um prazer e uma honra. Obrigada. E você já sabe, o nosso programa com o presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, o Ricardo Laurino, está disponível na íntegra no canal CNN Brasil Soft no YouTube. O CNN Nosso Mundo está terminando. Rita, muito obrigada. Obrigada, Lu. Agora as meninas também, vou agradecer as minhas colegas Lia Bock e Thaís Herédia, que estão lá no Estúdio 2. Meninas, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada pelo Garotas, Ricardo. Lembrando que toda sexta-feira você tem um encontro marcado com a gente aqui no CNN Nosso Mundo. Eu espero você. Tchau.